Glória a Deus, amém. Aos que estão assentados, vamos colocar de pé, os que puderem, claro. Hoje nós vamos acabar de uma vez com esse negócio de murmuração. Amém ou não amém? Tem sido bom para você? Que para mim tem sido excelente, tá? Amém ou não amém? Quem cresceu nesses dias? Deixa eu ver. Amém? É fantástico. Maravilhoso. A gente mesmo aprende com isso. Que é a espada de dois gumes, né? Você sabe, né? Primeiro corta a gente, né? A gente aprende e depois a gente é instruído, instrui as pessoas. E tem sido maravilhoso para a gente, porque a gente aprende também. Porque se a gente entrar pelo caminho de murmuração, as bênçãos distanciam da gente. Tá? É isso que eu tenho aprendido nesses dias. A gente entra pelo caminho da murmuração e as bênçãos vão distanciando da gente. Tá? Eu ainda coloquei no Facebook lá ainda que a murmuração impede a vitória. Depois você dá uma olhadinha lá no Facebook, eu coloquei assim, e algumas pessoas leram, e eu tenho certeza que a murmuração impede a vitória. Eu quero que você, de todo o coração, receba a sua vitória nesta noite. Amém ou não amém? Receba a tua vitória, o teu milagre. Mas se entrar por um caminho de murmuração, fica difícil. Quer ver? Abra comigo a tua Bíblia aí, em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Nós vamos falar de uma mulher extraordinária. Uma serva de Deus extraordinária. 2 Samuel capítulo 21, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Quem achou diz amém. Está fraquinho esse amém ainda, não acharam? Não, é facinho. 2 Samuel capítulo 21, versículo 10, diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-o sobre uma penha desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, é com muita alegria, Deus, que nós estamos mais uma vez diante do Senhor, nesta quarta etapa deste estudo tão maravilhoso. Pai, eu te louvo e exalto ao Senhor, e entendemos, ó Pai, que é mais uma noite especial, é uma noite que o Senhor separou para nós adorarmos o Teu nome. Eu quero neste momento repreender, em nome de Jesus, todo espírito arrebatador de mente, que leva a mente das pessoas, ó Pai, cativa, a pensar nos problemas lá de fora, nos problemas de ontem, nos problemas de hoje, nos problemas de amanhã, que leva as pessoas a pensar nos problemas variados das áreas da vida. Eu repreendo em nome de Jesus. Também aqui nesta igreja eu quero repreender qualquer espírito de displicência, de desatenção, qualquer coisa que induz a gente, a Deus, a fazer coisas que não deva ser feito na hora da única adoração ao Senhor, na hora da adoração a Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. É com muita alegria que eu apresento essa quarta etapa sobre murmuração, e eu também tenho crescido com isso, e se você colocar em prática, com certeza você também vai crescer com isso. Que uma das piores coisas que tem, é a gente conviver com um murmurador. A pior coisa que tem é a gente conviver com a gente mesmo murmurando. Aprendemos também que o povo de Israel, quando saiu do Egito, demoraram a entrar na terra prometida, porque eram murmuradores. Eles demoraram a entrar na terra prometida porque reclamava demais. E muitas vezes nós somos assim, estamos em situações assim. Demoramos muito a pegar a nossa bênção, porque na nossa trajetória nós reclamamos muito. Na hora que nós vamos pegar nossas bênçãos, e a murmuração, diz a Bíblia, que ela pesa. E quando uma pessoa entra pelo caminho de uma murmuração, essa murmuração chega até a Deus. Falamos aqui que quando alguém oferta ao Senhor, seja uma oferta de amor, ou seja algo relacionado a dinheiro, ou seja uma oferta de louvor, de adoração, até com o seu próprio corpo, adorando ao Senhor, louvando, exaltando, esta adoração chega até as narinas do Senhor.
Mas quando também uma pessoa reclama, murmura, também isso chega até as narinas do Senhor. Tanto é que Deus falou assim: olha, Abraão, este povo, falou com o servo do Senhor, este povo é um povo murmurador. As suas murmurações têm chegado até as minhas narinas. Preste atenção. Se você der o melhor para Deus, isso vai chegar até a Deus. Mas se você murmurar, isso chega também até a Deus. E Deus conhece o nosso coração. Falamos da murmuração silenciosa. Uma das piores coisas que tem é alguém murmurar contra um líder. Miriam levanta e murmura contra Moisés, o grande líder de Israel. Quando ela sai dali, ela fica leprosa, totalmente leprosa. Porque aquela mulher, aquela profetisa, aquela serva de Deus, e diz a Bíblia que ela era crente, ela era serva de Deus, ela era uma profetisa. Ela levanta uma murmuração contra o líder do povo de Israel. E quando ela sai dali, diz a Bíblia que ela fica leprosa. Uma das piores murmurações que a Bíblia demonstra para nós é alguém reclamar de um líder. É alguém levantar alguma coisa contra um líder. Uma das piores coisas que tem. E aquele povo era um povo que errava, era um povo obstinado, um povo de dura serviço. E Deus falou assim: Moisés, sai da minha frente, porque eu vou destruir este povo. Porque é um povo que murmura. Até o grande líder Moisés deixou de entrar na terra prometida, porque Deus mandou ele tocar na pedra para sair rocha. Ele sai dali, e a indignação do povo fez com que Moisés também reclamasse. Agora ele vai tocar a rocha, ele vai ferir a rocha, e era para ferir uma vez só, ele fere 3 vezes, e reclamava diante da rocha. Mas nessa trajetória o povo vai conquistando, o povo vai recebendo a vitória, o povo vai recebendo, demorando para receber a vitória, porque murmurava. A murmuração cria barreira, a murmuração cria obstáculo, a murmuração, ela ergue na nossa vida barreiras. Se você reclama do seu trabalho, você dificilmente vai vencer através do seu trabalho. Se você reclama da sua família, dificilmente você vai ter uma família conquistadora, uma família exemplar, porque nós aprendemos que existem situações que a gente murmura sem precisar. O alvo das murmurações são basicamente 2. Nós mesmos reclamamos de nós mesmos e reclamamos da nossa família. O alvo da murmuração, basicamente, em todo lugar, é a família. Porque ninguém não reclama porque tem muita coisa para fazer, e um lugar, eu estou reclamando porque eu tenho tantos lugares para ir. Não, muitas vezes nós murmuramos, é porque não temos lugar para ir. Nós não temos razão mais para murmurar, sabe por quê? Porque a Bíblia em si, ela fala assim, que Jesus, ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Imagine bem o sacrifício que Jesus, ele fez na cruz do Calvário. Ele estava falando assim, olha, basicamente ele estava fazendo isso. Aconteça o que está acontecendo na sua vida, você não tem razão para murmurar, você não pode ser um murmurador. Jesus foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. E a única vez que Jesus abriu a boca ali na cruz do Calvário foi quando ele estava de braços abertos e falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas ele não abriu a sua boca. Ele não abriu. Vai o soldado ferido na lateral com a lança e simplesmente a lança entrou no corpo dele, mas ele não reclamou, não faz isso não, está doendo, não. Muito pelo contrário, ele estava querendo nos inspirar para que nós não viéssemos mais a dar valor e vazão para a reclamação na nossa vida. Porque quando mais a gente murmura, mais as bênçãos ficam distantes. O povo era para conquistar as bênçãos em mais ou menos 21, 23 dias, então demoraram 40 anos. 40 anos para pegar a bênção de Deus. E tem pessoas que não apoderam-se da bênção de Deus, porque apoderar é pegar. Tem gente que não apoderam-se da bênção de Deus, porque ele entra pelo caminho de murmuração. Ele reclama de salário, ele reclama da família, ele reclama de clima, ele reclama do governo, reclama do presidente, reclama do Senado, reclama de tudo, reclama daquilo, reclama que está calor, que está frio, reclama que não tem dinheiro, reclama que está... Ninguém reclama porque está vendendo muito. Ninguém reclama que está passeando muito. Ninguém faz isso.
Porque há uma instigação do inferno para induzir você a murmurar quando está tudo ruim. Mas essa história hoje, para mim, ela marca a minha vida. É a história de Rispa, fala assim, Rispa. É uma história muito comovente. É uma história extraordinária que eu sugo dela para mim. No meio de um caos terrível, no meio de guerras, no meio de fomes, no meio de matanças, no meio que muitas vezes não tinha nada para comer, as guerras eram constantemente ali, e agora, diz a Bíblia que essa mulher, ela tem 2 filhos, o filho morre, os filhos morrem, e fica ali aqueles 2 cadáveres. Preste atenção, porque eu acho que é uma história muito linda. E muitas vezes, meus amados, nós reclamamos porque o filho está vivo. Reclamamos porque a filha está viva. Mas essa mulher, ela não murmurou os filhos estando mortos. E ela entrou pelo caminho que sabia de uma coisa, que Deus era poderoso para abençoar a vida dela, se ela não murmurasse. Ela entrou pelo caminho falando assim, eu vou ficar aqui velando pelos meus filhos, ainda que eles não tenham onde ser enterrado, eu vou ficar aqui. Sabe por que ela fazia isso e ela não murmurava? Porque ela sabia de uma coisa, que Deus era poderoso para mudar o cativeiro dela se ela não murmurasse. E vou dizer uma coisa para você também nessa noite, nós estamos na 4ª etapa de murmuração. Se você aprendeu alguma coisa, se você colocar em prática algo na sua vida e não mais murmurar por nada na sua vida, aconteça o que acontecer na sua vida, o caminho vai se aplanar para você, o caminho vai se alargar para você, a sua família vai ser transformada, o seu lar vai ser transformado, a sua casa vai ser transformada, a sua área da financeira vai ser transformada, até a tua sogra, o teu sogro, o teu genro, a tua nora será transformada pelo poder de Deus. Aleluia. Mas para algo acontecer na minha vida, eu não posso entrar pelo caminho da murmuração, eu tenho que banir da minha vida tudo que é de murmuração. Eu tenho que tirar da minha vida, antes de murmurar, eu tenho que parar e pensar, será que vale a pena eu murmurar? Será que vale a pena eu murmurar da minha esposa, a que Deus me deu? Será que vale a pena eu murmurar com ela, ou murmurar em cima dela? Porque foi Deus que deu para nós. Se Deus deu uma esposa para mim, se eu murmuro com ela, ou em cima dela, ou para ela, então eu estou murmurando de algo que Deus me deu, ou eu estou falando, eu não tenho direito de receber isto. Porque eu estou murmurando em cima de algo que Deus me deu. Eu acho que isso é muito forte. E preste atenção nessa história de Rispa, para mim é uma história muito bonita. O nome Rispa significa pedra quente. Os seus 2 filhos morrem porque ali a situação era muito difícil naquela época. Havia guerras. Quando Saul morre, vai Abner e fica com Rispa. Então ali houve guerra entre um povo de Abner, de Davi, e começava a guerrear contra este outro povo, e morre aqueles 2 homens, aqueles 2 garotos. E ficam os corpos estirados ali. E diz a Bíblia que essa mulher, Rispa, ela pega o pano de silício e coloca na pedra, diante da pedra, esperando ali que algo acontecesse em cima dos filhos dela. Ela estava esperando algo. Ela não saiu correndo para lá, ela não ficou murmurando, ela não foi diretamente até o rei Davi e começou a cogitar com o rei Davi. Olha, rei Davi, você não está vendo lá os meus filhos que estão mortos? Eles não têm onde enterrar. Enquanto isso, os corpos já estavam ali fedendo, os corpos já estavam em decomposição, os corpos já não estavam mais se mexendo, eles estavam mortos. Ela não saiu murmurando com cada um, não foi reclamando e murmurando. A pior coisa que tem na nossa vida é quando a gente vai murmurar com o vizinho, com a vizinha. É quando a gente vai murmurar com alguém, com outra pessoa, algo particular nosso. E ela sai e fica diante dos corpos mortos. Eu não sei se você está murmurando em alguma área da sua vida, que você vê que não tem mais solução. Eu não sei se você agora já perdeu a esperança em cima de algo da sua vida,
que você acha que não tem mais esperança, seja algo na sua saúde, seja algo financeiro, seja algo familiar, seja algo de alguma área da sua vida, que você agora está diante do problema, porque aqueles dois garotos que estavam ali era o problema. Mesmo assim, Rispa não murmurou, mesmo assim ela não cogitou, mesmo assim ela não saiu contando os problemas, muito pelo contrário, ela ficou ali diante do problema, só esperando o agir de Deus. E vou dizer uma coisa para você, meu querido, estar diante do seu problema, você tem que fazer a única coisa, é esperar o agir de Deus. Espere o agir de Deus na sua vida, diante dos problemas, diante da situação, mas não fique murmurando, não fique cogitando e falando, por que aconteceu isso comigo? Os meus filhos estão mortos aqui. Não, muito pelo contrário, ela esperou o agir de Deus. Talvez você nessa noite esteja diante de um problema que não tem solução, você reclama, você cogita, você murmura, você reclama até com você mesmo, reclama com alguém, reclama de alguém, fala tantas coisas que não deveria fazer. E olha esta mulher que estava ali, simplesmente diante de um problema muito grande, a ponto de ver aqueles dois corpos mortos e não ter onde enterrá-los. Ela não tinha direito, ela não tinha espaço, ela não tinha campo, ela não tinha terra. E muitas vezes nós temos uma casa para morar e começamos a reclamar por causa da goteira, começamos a reclamar porque o aluguel está alto, começamos a reclamar porque está calor. Agora essa mulher não, era diferente, os dois filhos mortos ali, esticados no chão, e ela ficou parada, sem nada para fazer ali, não tinha onde. Uma mulher que só tinha esperança e esperava em Deus. E muitas vezes nós temos uma casa simples, reclamando da casa, temos um salário, ganhamos e reclamamos. Essa mulher não tinha um centavo. Preste atenção. Ela não tinha um centavo. E a história narra que ela ficou parada, esperando o agir de Deus. Eu estou falando isso para preparar você, querido, para receber o melhor de Deus nessa terra. Aleluia. Estou falando isso, se você parar de reclamar, você vai receber o melhor de Deus nessa terra. Quem quer receber o melhor de Deus nessa terra? Fala assim comigo, eu quero receber o melhor, fala forte, o melhor de Deus nessa terra. Fala assim, eu quero receber o melhor de Deus nessa terra. Faz assim, faz. Fala assim, Senhor Deus, faz com as duas mãos assim, Senhor Deus, põe o melhor nessa terra nas minhas mãos. Põe o melhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. É o melhor de Deus nessa terra para você, querido. É o melhor de Deus. Não tem como a gente falar de outra coisa. Não tem como. Ela para diante dos defuntos, já estava morto. Alguns dizem que ela ficou 3 meses ali diante dos defuntos, outros falam que foi 4 meses, alguns falam que foi até 6 meses. Preste atenção. 6 meses já não tinha mais nada, só tinha um esqueleto, só tinha ossos. E ela ficava ali. Diz a Bíblia que ela ficava tanto ali, e sabia que Deus era poderoso, ela acreditava em Deus, que ela sabia que Deus ia providenciar um enterro digno para os seus filhos. Ela acreditava nisso. Então ela começa a zelar pelos aqueles defuntos, mas ela não murmurava. Diz a Bíblia que de dia ia alguns urubus, diga assim, o urubu fala. Não é antibíblico, não. Pois você lê essa história. Os urubus iam ali querendo comer aqueles dois que estavam ali. Os abutres iam ali querendo comer. Mas ela simplesmente os expulsava. Ela tocava e sai, vai para lá, vai. Show! Sabe como é que expulsa urubu? Não sei como é que chama, né? Não sei como é que expulsa urubu. Eu nunca presenciei em expulsar um urubu. Mas suponhamos que estivesse ali, ela começasse a expulsar aquele urubu. Show, sai para lá, vai embora, vai embora. E de noite ela não dormia, sabe por quê? Porque ela tinha um compromisso com os seus filhos.
Muitos de nós, meus amados, não temos compromisso com os nossos filhos. Nós só reclamamos dos nossos filhos, nós só queremos que os nossos filhos prosperem, mas nós não gastamos sequer 10 minutos de oração por dia pelos nossos filhos. Agora aqueles dois estavam mortos e ela ficava ali constantemente perante os filhos. Vem cá, você que é mãe, você que é pai, eu quero fazer uma pergunta para você bem forte. Quem de vocês separa 10 minutos por semana para orar pelo filho? Não, mas se o filho quebra o copo, a gente reclama dele. Se o filho tira a nota vermelha, a gente murmura com ele, para ele e com alguém que está dando. Reclamamos até do professor e murmuramos até contra o professor, mas nós não gastamos 10 minutos de oração pelos nossos filhos. E essa mulher, ela fica parada ali, estagnada diante dos defuntos, 24 horas. Vinha lá os abutres, querendo comer aqueles homens, ela expulsava. De noite ela não conseguia dormir, diz a Bíblia, sabe por quê? Porque tinha os chacais, tinha os animais da noite, que são os lobos devoradores, que são os chacais daquela época, que viviam naquela região e queria comer aquele defunto. E ela simplesmente os expulsava. Vai embora, show, vai embora. Mas ela não murmurava. De maneira nenhuma saiu da boca dela alguma palavra de reclamação, alguma palavra que falando, será que ninguém está vendo? Será que ninguém está vendo a minha situação? Será que o rei não está vendo a minha situação? Muito pelo contrário, ela permaneceu ali. Sabe por que ela permaneceu? Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. Se você está passando por algum problema muito difícil, porque isto aqui era uma situação horrível e terrível, mas mesmo assim ela permaneceu. E vou dizer uma coisa bem forte para você nessa noite. Se você está passando por um problema muito difícil, se você está passando por um problema muito terrível na sua vida, de qualquer área da sua vida, que aos seus olhos não tem mais solução, faça igual Rispa. Ela permaneceu no propósito que ela tinha, porque ela sabia que uma hora Deus ia atendê-la. Aleluia, aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você, querido, permaneça no propósito de Deus, porque Deus vai abençoar a sua vida, e pode ser hoje, pode ser amanhã, a hora que Ele quiser. Não, joga as tuas mãos ao alto. Você que crê que Deus está falando com você, vai banir da sua vida toda a murmuração hoje. Acabou a murmuração nesta igreja, e vai alcançar até aqueles que não vêm neste cu da vitória. Porque eu vou contaminar alguém, ainda que ele não venha, eu vou contaminá-lo, para ele não murmurar. Aleluia, é um diferencial muito grande. Alguém olha para a gente e vê que está muito difícil para a gente, mas a gente não reclama, a gente não murmura. Se você ficar nesse propósito aqui, de estar diante da situação muito terrível, mas não arredar os teus pés da presença, porque a rocha, diz a Bíblia, que ela pega um pano de silício e coloca diante da rocha. Aquele problema, meu querido, lembra que eu falei lá de Moisés que feriu a rocha? Lembra que eu falei? Ela pega um pano de silício e coloca diante da rocha, ou seja, a rocha estava diante do problema, o problema estava diante da rocha, e na Bíblia a rocha é Jesus. O teu problema, meu querido, não está escondido aos olhos de Deus, o teu problema não está longe, não. A hora que Deus falar, basta, Deus vai te dar a vitória. Aleluia! Ela pega o pano e coloca na rocha, diante do defunto ali. Eu não sei, eu até pesquisei algo, o que acontece com a pessoa quando ele morre. Eu vi lá que parece bicho, incha, seca, algumas coisas assim vão acontecendo. Ela vai ficar roxa, marrom, vermelho, e vai um processo de apodrecimento. Preste atenção, mas ela ficou ali. Ela ficou diante daquela situação terrível, mas no propósito
propósito. Ela sabia de uma coisa: se ela fizesse algo para adorar a Deus, ela não reclamasse e murmurasse, Deus ia abençoar a vida dela. E foi exatamente o que ela fez. Ela fica numa situação ali, sem reclamar e sem murmurar. Se você fica diante de um problema muito grande e começa a reclamar, fazer algo por você mesmo, começa a agir por você mesmo, eu vou dizer uma coisa: não vai dar certo, você não vai vencer, você não vai triunfar. Mas se você ficar diante do problema, diante da rocha, que é Jesus Cristo, o seu problema está perto da rocha, eu digo para você uma coisa: uma hora, em qualquer momento, em qualquer instante, Deus vai bradar ao teu favor. Aleluia. Isso eu acho muito forte. E ela sabia de uma coisa: vou ficar aqui, aconteça o que acontecer. Sabe o que aconteceu, meus queridos? Preste atenção, porque eu acho isso muito forte. Alguém chegou e foi até o rei Davi e contou a história de Rispa. Olha, rei Davi, foi mais ou menos assim, eu deduzo. Olha, rei Davi, existe uma mulher lá embaixo que tinha 2 filhos, e esses filhos morreram, né? E agora não tem onde enterrar. Sabe o que aconteceu, meus queridos? Preste atenção. Davi ficou comovido, porque ele sabia da história daquela mulher, sabia daqueles 2 filhos, sabia da história de Saul, sabia da história de Abner. Então Davi, ele começa a abençoar aquela mulher, e começa falando assim: olha, preste atenção, que eu acho muito forte para mim e para você nessa noite. O propósito que ela estava ali, ela sabia que se ela não murmurasse diante da luta, que estava diante da rocha, que ela presenciava ali, uma hora o rei ia atendê-la. E vou dizer uma coisa para você, porque isso é profético: se você estiver diante do seu problema, diante da sua luta, apresentar a sua luta a Jesus, e apresentar a rocha, uma hora o rei vai dar ordem ao teu favor. Aleluia! O Deus vai dar ordem ao teu favor. A situação está podre, a situação está preta, porque tem corpos que ficam preto, está cheio de verme, tem sim, a situação está terrível, mas está diante da rocha. Eu estou diante do problema, diante da rocha. Uma hora a rocha vai bradar ao meu favor. E nessa noite, querido, pega, se você acreditar, a rocha vai bradar ao teu favor. A rocha vai falar para você nesta noite: vai lá e abençoa a Rispa. A rocha vai falar para você: vamos abençoá-la, vamos dar um enterro digno para aqueles 2. Eu não sei a situação que você está passando. Quero dar uma ênfase nessa noite. O seu problema é financeiro, ele está diante da rocha. Se você não murmurar diante do seu problema financeiro que está diante da rocha, vocês 3 vai combinar uma coisa: você não murmura diante do seu problema. Está muito ruim o seu problema financeiro, mas está diante da rocha. Então a rocha, uma hora, ela vai mover ao seu favor, mas a rocha vai olhar o que você está fazendo para receber o mover da rocha. O que você está falando? O que você está fazendo? Porque essa mulher praticamente, ela ficou parada, estagnada, não murmurava, buscava Deus. Ela acreditava no seu coração que Deus era poderoso para dar um enterro digno para os seus filhos. Diante do problema financeiro, apresentando diante da rocha: eu não murmuro diante do meu problema financeiro, então a rocha está vendo que eu não estou murmurando. Então a rocha, uma hora, ela vai fazer algo ao meu favor. Suponhamos que o seu problema seja um problema familiar, que você está parado diante do problema familiar, está reclamando do esposo, reclamando da esposa, reclamando do filho, reclamando da filha, reclamando disso, reclamando daquilo, reclama de tudo e de todos. A rocha está vendo. Mas se você está diante de um problema familiar e você não murmura, você não reclama, a única coisa que você faz é expulsar os demônios. A única coisa que você faz é expulsar os urubus, é expulsar os jacais, mas você não reclama. Você sabe que Deus vai abençoar o seu filho, abençoar a sua filha, abençoar o seu casamento, abençoar o seu esposo, a sua esposa. Ele vai mover, ainda que seja muito ruim a situação, ainda que seja fedida a situação, ainda que não tenha mais solução. Igual o Rispa olhava, não tinha solução, claro, aos meus olhos, mas aos olhos dela, sabia de uma coisa: que Deus ia abençoar a situação dela, porque ela não murmurou. Se você tem um problema muito grande familiar,
o seu casamento já está quase afundando, já está quase ficando ruim, já não aguenta mais a situação. Ei, para de murmurar, passe a orar. Você tem um problema familiar, eu te pergunto, quanto tempo você ora pelo alguém da sua família? Quanto tempo você gasta de oração? Porque Rispa foi diferente, é claro. Ela vigiava de dia, ela vigiava de noite. E tem muitas pessoas que têm problema familiar, mas não ora 10 minutos pelo problema familiar. A única coisa que a pessoa faz é reclamar do esposo, reclamar da esposa, é murmurar contra o filho, é murmurar contra a filha. Ele reclama de tudo. O esposo chega em casa, ela começa a falar, mas ela vai falando, não de uma maneira que deva ser falada, mas só reclamação, murmuração, mas ela não para sequer 10 minutos para orar pelo seu casamento, pelo seu filho, pelo seu namoro, pela algo na vida que Deus está abençoando. Ela não para. Quanto tempo você gasta de oração pela sua família? Quanto tempo você gasta para orar pela sua área financeira? Eu acho que é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim. Porque a situação pode estar muito ruim, mas eu tenho que gastar também. Eu tenho que gastar, igual o Rispa gastou, 24 horas, 24 horas, os urubus vinham, expulsavam, os chacais, os lobos daquela época vinham, e ela expulsava para lá, não sei como, mas ela estava ali, velando pelos corpos daqueles defuntos ali. E uma hora o rei ficou sabendo que ela não estava murmurando, que ela sabia que Deus ia abençoar. E se você tiver de alguma situação na sua vida, e se você não murmurar, eu vou dizer com toda clareza para você, uma hora, qualquer instante, qualquer momento, Deus vai mandar uma bênção extraordinária para você. Igual nós aprendemos de Jó semana retrasada, cheio de problema. Mas ele não murmurou. E Deus deu para ele o quanto? O dobro. O dobro. O dobro. Agora essa mulher está diante de duas pessoas mortas. Não foi uma sepultura que Deus deu para aqueles dois, não. Deus deu uma sepultura para cada um. Foi dobrado. Deus tem muito mais para mim e para você, meu querido. Mas Ele quer que nós venhamos a banir definitivamente tudo que é de murmuração da nossa vida. Tudo que é de murmuração. Antes de nós murmurarmos, lembrar que existem etapas na nossa vida. Se nós murmurarmos, ainda que a situação esteja preta, fedida, cheia de bicho, eu tenho que parar e pensar. Vale a pena murmurar? Será se eu murmurar, eu não vou travar a minha bênção? Se eu murmurar, eu não vou ficar dando volta? Se eu murmurar, o rei não vai atender o meu pedido? Se eu murmurar, eu não vou receber a minha bênção? De repente você está assim, só sabe murmurar. Sai do culto, já chega ali e reclama. Sai dali, chega em casa, reclama. Sai dali, vai receber o pagamento, reclama. Vai receber o salário, reclama. Chega em casa, a conta de luz está lá em cima e está aumentando, reclama. Se você reclamar da sua conta de luz, que só vem cara, e essa conta cara, eu vou dizer uma coisa para você, prepara porque mês que vem, ela vai vir maior ainda. Porque eu estou reclamando. De repente, meu querido, pode ser forte para você, e a gente tem liberdade de falar com o Senhor. Você está diante de um problema que não tem mais solução. Você está diante de um problema que, aos seus olhos, não tem mais solução. Você está diante de um problema que não tem saída. Deus olha para a Rispa, muda a história dela. Tanto é que ficou registrada a Bíblia, toda a mudança geral da vida dela. Toda a mudança da vida dela. Agora, o senhor Armani e o Mefibosete têm uma sepultura. Agora esses dois, Armani e Mefibosete, podem ser enterrados dignamente. Vai ser enterrado dignamente. Porque Deus olhou para ela
e viu que ela estava em postura de serva de Deus. O Deus quer olhar para você e ver se você está em postura de servo de Deus. Deus quer olhar para você e ver se você está cumprindo a palavra de Deus. Deus quer olhar para você e quer ver o que você está fazendo diante da situação que está diante da rocha. Se você murmura com a sua situação, que está terrível, que está muito difícil, a rocha está ali, está vendo. Não adianta colocar pano de silício em sinal de simplicidade, de humilhação, se você não está humilhando, fazendo algo diante de Deus, para agradá-lo. E Rispa faz algo para agradar a Deus. Ela não murmura. Quem não murmura está fazendo algo para agradar a Deus. Quem não reclama está fazendo algo para agradar a Deus. E Deus olha, o rei Davi, figura de Deus, começa a abençoar Rispa, dá um enterro digno para Armando e Mefibosete. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite? Quer mudar a nossa história quando a gente parar definitivamente de reclamar, de murmurar. Se está calor, glória a Deus, amém e aleluia. Se está frio, glória a Deus, amém e aleluia. Se tem guerra ou se não tem guerra, glória a Deus, amém e aleluia. Se tem dinheiro para pagar, glória a Deus, amém e aleluia. Se não tem, glória, glória, mais glória ainda. Aleluia. De repente pode ser forte para você o que a gente está falando. Não reclamava diante de defunto, agora reclama diante de quem está vivo. A situação era preta. A sua situação, meu querido, não é difícil de uma mudança, não. Não tem defunto diante de você, não tem morte diante de você, não, muito pelo contrário. O seu problema, basta Deus falar assim: é agora, é hoje. E a sua história vai tomar um curso diferente, porque Deus vai olhar para você em situações que você esteja passando e vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. A história de Rispa podia ser diferente, ela podia ter deixado ali, ela talvez morresse também diante daqueles corpos. Não, mas não foi isso que aconteceu. Deus mudou a história dela. Deus quer mudar a sua história. Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer que este ano seja o melhor ano da sua vida. Deus quer que você bane da sua vida tudo que é relacionado de reclamação, tudo que é relacionado à murmuração. Deus quer que você tire da sua vida. Tem Coca-Cola zero? Tem? Murmuração zero também, aleluia. Tirar da sua vida, banir da sua história, tirar definitivamente tudo o que é de murmuração. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, quando Ele olhar para você e ver que você realmente não reclama mais. Vai mudar o seu esposo, vai mudar a sua esposa, a sua família, vai mudar a área da sua vida, vai mudar as circunstâncias da sua vida, vai mudar o seu casamento. Deus muda casamento? Amém, muda. Deus muda a família, Deus muda a empresa? Muda. Deus muda, está diante do problema na empresa, agora está reclamando da empresa. O Rocha está vendo, quando que essa empresa vai para frente? Quando que vai conseguir prosperar se está reclamando diante da rocha? Está reclamando por quê? Não deve reclamar. Você tem que adorar a Deus. Deus nos chamou para nós adorarmos. Deus nos chamou para nós exaltarmos o nome dEle, mesmo diante da situação terrível, mesmo da situação que aos nossos olhos não tem como sair. Eu estava pensando comigo à tarde, se eu fosse amigo de Rispa daquela época, pouco tempo atrás, se eu fosse amigo dela, eu ia parar. Rispa, murmura. Reclama de uma vez, vai lá, reclama com o rei, vai lá, murmura contra o rei Davi, para quê? Vai lá, reclama. Não, mesmo assim, ela não me daria ouvidos. Se alguém mandar você reclamar, se alguém mandar você murmurar, você é diferente na sua vida, você é um crente diferente. Fala assim comigo: eu sou um crente diferente. Em mim
não há mais murmuração. Fala assim: em mim acabou tudo que é de murmuração. Fala forte: acabou toda murmuração na minha vida, na minha casa, na minha família. Aleluia. Se você crê, joga as tuas mãos alto, colocando de pé, aplaudindo o Senhor e falando: eu creio, acabou a murmuração. Acabou. Também você aprendeu muito nesses longos desde janeiro. Acabou. Quem quiser reclamar de mim, reclama para Deus. Vai lá, reclama. Quer reclamar de alguém? Não faz isso não. Deus tem muito mais para você. A situação está muito ruim. Não reclama não. Dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Está difícil? Não está difícil. Dai glória a Deus. A situação está terrível. Não tem onde enterrar. Dai glória a Deus. Expulsa os demônios e dai glória a Deus. Porque a sua história, ela vai mudar pelo poder de Deus. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Você que está precisando de uma bênção de Deus em alguma área da sua vida. Você olha para você e as coisas estão muito ruins. A situação está preta. A situação da sua vida não tem mais solução. De repente você está passando por algum problema, ou tudo que você faz é só reclamar, murmurar, cogitar. Só entra pelo caminho da murmuração. Tem dinheiro, mas reclama. Tem dinheiro? Estou reclamando? Tem muitas pessoas que estão bem financeiramente, mas vivem por uma cadência de reclamação. Ele não glorifica a Deus pela saúde, ele não glorifica a Deus pela família, ele só fica olhando o lado negativo. Ei, deixa de ser negativo. Deus te chamou para você ser um adorador. Nós queremos orar por você, para você receber força de Deus nessa noite, para você receber o melhor de Deus nessa terra. Se você acha que Deus falou com você nessa noite, a situação está muito difícil para você, você não aguenta, você murmurou ontem, não ficou uma semana sequer sem murmurar. Quer o melhor de Deus? Sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar por você. Vem aqui, nós vamos orar por você. Algo na sua família que não tem mais solução, ainda não é a campanha. Depois nós faremos a campanha, mas é uma oração específica. Pode chegando e orando. Pode chegando e orando por essas vidas que estão precisando de uma mudança na área financeira, uma mudança na área conjugal, uma mudança na área familiar, uma mudança na área da saúde. Está muito difícil? Não está difícil não. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar você completamente. A situação está preta, está em decomposição. O seu casamento está acabando. Não está acabando não. Ei, ainda existe solução. Tá chorando, louve, precisando. Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra no seu casamento. Deus tem uma obra. E essa obra ela é completa. Essa obra é completa. Deus tem uma obra no teu casamento. Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra na sua área financeira. A sua área financeira está preta, está vermelha. Ei, calma, Deus ainda vai intervir. Deus ainda vai providenciar. Deus ainda vai fazer algo. Deus ainda vai ministrar. Deus ainda vai falar. Deus ainda vai bater o martelo ao teu favor. Ei, ainda não acabou. Ele trabalha pro que nele Espírito de confia. Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus vai fazer algo na sua vida a partir de hoje. Deus vai fazer algo na sua vida a partir de hoje. Deus vai fazer algo na sua vida a partir de hoje. Ainda dá tempo. Deus vai olhar para você e vai contemplar a sua vida. Basta você parar de murmurar. Basta você parar de reclamar. Pare de reclamar do teu esposo. Pare de reclamar da tua esposa. Pare de reclamar do teu filho, da sua filha. Ei, pare. Cesse isso na sua vida.
O Rei está olhando para você. O Rei está olhando para você. Gaste tempo na oração, gaste tempo na intercessão. Vá buscar uma vigília, vem buscar no culto. Gaste tempo diante de Deus. Rispa gastou tempo diante de Deus. A rocha estava presente. A rocha estava presente. A rocha não estava distante. Ei, gaste tempo na oração. Gaste tempo no jejum. Gaste tempo diante de Deus. Isso vai mudar a sua história. Isso vai mudar o seu casamento. Vai mudar a sua vida por inteiro. Deus não esqueceu de você. Muitos podiam ter pensado que Deus esqueceu de Rispa. Ei, Deus não esqueceu de você, meu irmão. Deus não esqueceu de você, minha irmã. Os olhos dele estão abertos, estão atentos para todas as coisas que estão patentes aos olhos dele. Deus tem olho, Ele vê. Deus tem ouvido, Ele escuta. Deus está escutando o teu clamor. Deus está escutando a tua oração. Você não está aqui em vão. Não, 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 não. Recebe nesta noite a tua vitória, querido. Recebe nesta noite a tua bênção. A situação está difícil, mas Deus vai fazer algo extraordinário. Deus vai fazer algo poderoso. É a hora de Deus mudar a sua história. Deus mudou a história de Ana e vai mudar a sua história também hoje. O seu casamento não será mais o mesmo. Ah, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Muda este casamento. É o esposo que reclama da esposa. É a esposa que reclama do esposo. Parem com isso. Não saiu a sua aposentadoria. Pare de reclamar que ela vai sair no outro dia. Pare de reclamar que vai sair no outro dia. O pagamento foi cortado. Ei, não desespera não. Ainda tem solução. Ainda tem escape. Todas as coisas estão bem patentes aos olhos de Deus. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Não. O seu milagre vai chegar hoje. O seu milagre vai chegar. Deus olha para a Rispa e abençoa a vida dela poderosamente. Deus vai olhar para você, meu irmão, minha irmã, e vai te abençoar poderosamente. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai fazer algo na sua vida extraordinário. A sua vida não será mais a mesma. O teu casamento não será mais o mesmo. O teu lar não será mais o mesmo. A tua área financeira não será mais a mesma. É só você acreditar. É só você estar diante da rocha. É só você estar atento ao que Deus vai fazer na sua família. Vai fazer no seu negócio. Se o teu negócio não está muito bem, ei, não reclama não. Busque em Deus inovação. Busque em Deus. Pede ao Senhor: Senhor, olha para o meu negócio. Senhor, olha para o que eu trabalho. E Ele vai olhar, porque a rocha tem olho. Jesus está atento. Deus está atento. Deus está atento. Ele não está desapercebido. Não. Ele não está desapercebido, não. Ele não está desapercebido. Ele não está desapercebido. Quando Ele estende as tuas mãos. Você que está sentado, coloca de pé para você adorar o Senhor. Coloca de pé para você adorar, por gentileza. Comece você a adorar. Adore. Adore ao Senhor. Isso vai mudar a sua história, crente. Precisando louve. Tá chorando louve. Não importa. Adore, adore, adore. Adore. Vai adorando. Abrindo o caminho e quebrando as correntes, tirando os espinhos.
profético. Glória a Deus. Obrigado, obrigado ao Ministério de Comunicação, ao Ministério de Filmagem. Pega o teu cartão aí, meu querido. Estamos em cima do nosso horário. Ainda tem minutos ainda para